Bom, vamos começar. Acho que todo mundo já achou a sala aí, né? Está um pouco afastada lá do centro, mas vamos lá. Vamos falar sobre replicação de banco de dados. O enfoque da palestra é mais no sentido de passar uma orientação para vocês de como projetar o banco de dados e a aplicação para poder usar a replicação. Ferramenta de replicação tem várias, né? Tem muitas ferramentas nativas para Firebird exclusivo, open source, outras pagas e tudo mais. Eu vou mostrar também uma ferramenta que o Object desenvolveu para replicação. Ela funciona com vários bancos de dados. Ela foi portada para Firebird recentemente. Mas o foco mesmo, a ideia que eu queria passar é como deixar a aplicação de jeito para poder usar a replicação. Não adianta depois você que faz o sistema, ter um sistema todo pronto, aí de repente um cliente pede, eu quero ter servidor de banco de dados local em cada filial minha. E você achar que você vai pegar uma ferramenta de replicação, colocar e resolver assim de imediato, esquece, não dá certo não. Tá? A gente tem que preparar antes. Vamos lá. Palestra, então, vou fazer uma apresentação rápida, né, da minha experiência aí com replicação, falar um pouquinho dos conceitos para todo mundo, para nivelar o conhecimento de todo mundo sobre o que é replicação, depois falar um pouco dos prós e contras de usar ou não replicação, né? É muito mais simples ter tudo centralizado, sem sombra de dúvida, mas também em termos de benefício para o usuário final, a replicação pode ser uma solução muito melhor. Tá? Depois, de acordo com o tipo de aplicação, como que é qual tipo de replicação eu preciso usar, tá? Tem várias maneiras aí. Depois, o foco mesmo da coisa, quais são as adaptações no modelo de dados e na aplicação? Apagar a luz, né? Tem jeito de apagar essa luz, né? Falando um pouco, né, bastante, com foco nessa parte da adaptação do modelo e da aplicação, aí vou explicar, contar para vocês um case aí que está em produção agora com o Firebird, desde janeiro desse ano, tá? Com o pessoal da SIG Sistemas. Eles tinham um cliente que tinha necessidade de replicação, e para vocês terem uma ideia, eles entraram em contato comigo a primeira vez um ano atrás, acho que 2007. A gente até brincou, porque o projeto estava fazendo aniversário quando entrou em produção para valer, tá? Porque teve realmente que fazer algum trabalho aí para adaptar. E no fim, deixar um espaço aí para questão, se alguém quiser compartilhar alguma experiência aí com replicação, é muito bem-vindo, é bem interessante a gente discutir isso. Então, meu nome é Wagner Corrêa Ramos, sou diretor da Object Sistemas. Object Systems é uma empresa de software. Ela foi criada em 94. Inicialmente o foco dela era desenvolver ERP, mini ERPs, né, para nichos de mercado aí, mais especificamente para automotivo e para fast food. Não deu certo esse nicho de mercado, nós batalhamos aí algum tempo e chegamos à conclusão que não ia ser negócio para a gente. Então hoje o foco da Object qual que é? Só replicação mesmo. Integração também, integração às vezes não muito envolvendo replicação, mas integração de sistemas heterogêneos em geral, mainframe com baixa plataforma, com vários bancos de dados diferentes, tá? Então esse é o foco hoje. Eu venho aí desenvolvendo software desde 85, passei aí por todo esse monte aí de ferramenta de desenvolvimento, né? Desde Basic e COBOL lá, depois fiquei casado muitos anos aí com o Dataflex, trabalhei quase que 10 anos com o Dataflex. Aí na era Windows aí, né, trabalhei bastante com SQL Windows e Centura, e depois na parte web comecei trabalhando com Perl e PHP, e hoje trabalho bastante com Java. Na parte de banco de dados relacional em si, né, porque eu trabalhei com o Dataflex, que eu considero um banco de dados também, e era um banco bom também. Mas em banco de dados relacional, comecei trabalhando com SQL Server, depois no mesmo projeto Informix e Oracle, e aí foram
vindo aí MySQL, PostgreSQL, Firebird e DB2 ultimamente. Com replicação, quando que eu comecei a mexer com replicação, né? Foi em 97, estava num projeto que envolvia SQL Server, uma empresa tinha uma fábrica em Itapira, um escritório de vendas em São Paulo. E tinha um problema terrível de comunicação, né? Vira e mexe, sabe, o escritório de vendas não conseguia entrar com pedido na fábrica. E era uma fábrica que trabalhava para entregar no dia seguinte. Então, pedido entrava até meio-dia, eles produziam e entregavam no dia seguinte. E às vezes o escritório de vendas ficava sem ter como entrar com pedido. Porque era via satélite, a comunicação era ruim, era difícil de usar. Então, fiz a primeira replicação aí com o SQL Server, usando o próprio replicador do SQL Server. A gente conseguiu fazer, funcionou satisfatoriamente durante um tempo, mas começou a dar muito problema. Quer dizer, qualquer problema que dava no banco de dados, alguém fazia algum acerto, vamos supor, deu um update lá em 50 mil linhas lá para acertar um status, alguma coisa, pronto, já entupia o replicador e ele não conseguia colocar online de novo, né? Não conseguia colocar em situação de igual. Ficava um log enorme de coisa para replicar e não chegava. A gente chegava ao ponto de ter que pegar o servidor em São Paulo, levar até Itapira em rede local para ele sincronizar e depois voltar para São Paulo com o servidor. E aí eu comecei a ver, primeira experiência difícil com replicação, por quê? Caixa preta. Você liga, né, suporte da Microsoft para ver se alguém podia dar alguma luz lá, alguma ajuda, e não tem como. Não é nem falha da Microsoft aqui no Brasil, é porque é um produto muito fechado, né? É complicado você entender o que está acontecendo com ele. Tá? Aí a gente tentou com o Informix. A empresa também saiu do SQL Server, migramos a aplicação para Informix. Aí já era problema de desempenho do SQL Server, mas tudo bem. Comecei a usar a replicação do Informix. Foi realmente boa, uma experiência boa. Usei a ferramenta nativa de replicação do Informix. Funcionou muito bem. Complicadíssimo de instalar, de configurar, de monitorar, mas funcionou muito bem. Depois, as experiências, parei um tempo de mexer com isso. Né, mexi em replicação em 97, 98, depois voltei a mexer novamente em 2001, 2002, fiquei uns 5 anos sem mexer com replicação. E aí foi num projeto que eu precisava replicar banco de dados de Postgres. Peguei os projetos open source que tinha de replicação de Postgres, tentei adaptar para ver se me atendia. O problema é que era tudo master slave, quer dizer, tudo replicação unidirecional, né? Só podia atualizar uma base. Então, daí que surgiu a necessidade. Por quê? Eu tinha vendido para o meu cliente um ERP de autopeças e naquela ânsia de vender você fala, não, vai funcionar um servidor em cada loja e vai replicar. Eu tinha visto que tinha software open source para replicação, falei, bom, tá feito, não precisa pôr custo adicional nenhum, tá lá. Bom, aí aquele desastre, né? Na hora que foi tentar colocar para funcionar, não foi. Aproveitei várias ideias aí de software open source do Postgres, li bastante e acabei criando um replicador próprio. Bem simples no começo, mas com a vantagem de eu conhecer, de saber exatamente o que ele está fazendo. Tá? Porque realmente replicador caixa preta que você não sabe o que... Né? Pode ter interface gráfica, pode ser lindo, né? Incrível, mas se você não sabe o que ele está fazendo, esquece. Bom. Desenvolvemos o Object MMRS nessa época e a ideia era um produto secundário, não era um foco da nossa empresa. A gente colocava nos clientes que a gente vendia o ERP. Tá? Então ficou lá de 2002 praticamente até 2007 só encostado, vendendo de vez em quando. Agora, em 2007, nós mudamos o foco. Quer dizer, vamos trabalhar com replicação para valer. A gente viu que o mercado amadureceu. Tem muita empresa agora acreditando que dá para fazer replicação. E estamos ficando especialistas nisso daí. Vamos lá. Começando. O que é replicação, né? Olha lá. Copiar dados de forma... Tem várias definições, né? Cada um dá uma definição. Na internet tem várias aí. Mas essa daí é uma das mais simples aí. O que é? Copiar dados de forma gerenciada entre servidores de banco de dados localizados em rede local ou conectados via internet. Tá? E a palavrinha-chave aí, né, é justamente isso aqui, né? Gerenciado, né? É uma cópia de forma gerenciada dos dados. Isso que é o complicado. Vamos lá.
Para que serve replicação? Tem vários usos. O uso mais comum que muita gente procura é o backup contínuo de banco de dados. Que é ter um servidor lá de stand-by para se o hardware do servidor principal falhar, ele ter um servidor pronto lá, né? Com uma perda mínima de dados aí. Dependendo do replicador, você pode ter 0 de perda. Se for um replicador síncrono, você vai ter 0 de perda. Se for um replicador assíncrono, você vai ter ali o tempinho de ciclo do replicador, que pode ser configurado de 5 segundos a, sei lá, 1 hora, de hora em hora, de dia em dia, assim vai. Outro uso, balanceamento de carga. Recentemente, esse mês até, fiz um projeto que eram 3 servidores Postgres, um que recebia atualização e 2 que ficavam só para consulta e para relatório. Era um ambiente bastante sofisticado até, num data center e uma aplicação pesada, quer dizer, um só recebia atualização e 2 para fazer consulta. Depois, um outro uso, descentralização. Esse que é o uso que eu acho mais bonito da replicação. O que é? Você oferecer servidores locais, né, nas empresas, com filiais, empresas de comerciais, de fábricas, indústrias. Você poder ter servidores em cada planta. Porque todo mundo sabe que rede está melhorando, né? A promessa é que o computador vai ser a rede vai ser o computador, isso aí. Mas a gente sabe que a rede para. Tem rede, um dia ou outro para. Nunca vi um desastre igual teve esses dias atrás aí, né? De parar 2, 3 dias em São Paulo lá, que virou um caos aquilo lá. Mas sempre para. Ainda mais a gente que tem um speed comum ali, nossa, para mesmo. Bom, outro uso, integração entre sistemas heterogêneos. Muita gente já fala que isso aí não seria replicação, né? Seriam ferramentas de integração mesmo. Mas é muito tênue aí a separação de uma coisa para outra. Por quê? Porque você pode replicar mesmo, vamos supor, do Firebird com DB2, do Firebird com Oracle, e assim vai. Depende da ferramenta que você está usando. E com isso fazer a integração. E nessa integração você pode até fazer transformações lá, né? Você pode pegar um dado de um jeito, fazer uma transformação e jogar no banco destino de um jeito diferente. De uma tabela vai para 2, e assim vai. Outro uso, Data Warehouse, que é mais ou menos que nem balanceamento, né? Só que a ideia é para Data Warehouse mesmo, quer dizer, fazer um servidor lá de dados lá que você nunca esvazia, vai crescendo e não dá para colocar na mesma máquina um serviço de Data Warehouse e um serviço de atualização online. Então, vamos lá. Quais os benefícios de usar a replicação? Melhor desempenho. Por que melhor desempenho? Melhor desempenho relativamente falando, né? Porque você vai ter um servidor local. Quando você usa a replicação, o objetivo é que o usuário tenha acesso a um servidor local, que não tenha rede remota envolvida no meio. Tá? Melhor disponibilidade. Por que melhor disponibilidade? Porque você vai ter um servidor local. Aí o pessoal, muita gente fala, pô, mas aí minha empresa tem 10 filiais, eu vou ter um servidor em cada filial. Quem que vai tomar conta disso tudo? Né? Aí vai parar o servidor da filial. Depende de como você organiza. Para o servidor da filial, a filial usa o servidor da matriz, entendeu? Continua trabalhando. Tá? Dá para fazer esse tipo de contingência aí. Bom, e se tiver um servidor só e parar, separa a matriz e as 10 filiais. Então não adianta, né, falar isso. É pior você ter um servidor só. Redução de custo. Por que redução de custo? Porque hoje, por exemplo, a gente tem situações, tem um cliente que tem uma rede de supermercados, ele tem 14 lojas. Cada loja tem um servidor de R$2.000 aí da Dell. Servidor barato, está lá, toma conta da loja. Dá para tocar tranquilo. Se você não tem replicação, o que você vai ser obrigado a fazer? A ter um super servidor, né, central lá, porque vai ter um número de usuários elevado, vai ter queries pesadas rodando, então vai precisar de uma máquina aí de uns 100 mil, 200 mil reais. Aí. Além, uma outra redução, né, essa é uma das reduções, uma outra redução importante é de telecom mesmo, de rede. Imagina você, quanto que o pessoal gasta aí para ter uma rede de qualidade, né, entre filiais e entre empresas aí? Custa caro, né? Se você, a não ser que seja a internet mesmo, banda larga aí, com speed, né? Agora, a empresa não aceita isso, né?
pessoal que usa sistema centralizado normalmente quer usar terminal server, né, metaframe, essas coisas assim. E aí precisa de rede boa. Uma rede boa aí você vai pagar no mínimo R$1.000 aí por mês para uma distância de 100 km. Vamos lá. E um outro benefício, o último, é minimização de problemas decorrentes da integração tardia entre sistemas heterogêneos. O que é isso? Não consegui traduzir melhor, tem em inglês lá esse termo. O que acontece? Isso é na parte de integração. Quando você tem vários sistemas heterogêneos, você pega um hospital, por exemplo, o Hospital das Clínicas em São Paulo, tem mais de 300 sistemas diferentes rodando lá. Então o que acontece? Se você demora para fazer a integração, você fica acumulando em arquivo texto. Aí depois vai, né, manda por e-mail, copia no pendrive, leva, manda de alguma forma e faz a integração. Quanto mais tempo demora para fazer essa integração, mais problema acontece. Tá? Um paciente chegou lá, se cadastrou num sistema, ele vai, se cadastra no outro. Na hora que vai integrar isso aí tudo, tem 20 cadastros diferentes do paciente lá, você não sabe qual que é o bom da história, né? Então fica complicado. E se você está usando integração com o sistema heterogêneo, o que acontece? O teu replicador está continuamente fazendo essa integração. Então se der problema, você pega o problema na hora. E você minimiza esses problemas, por quê? Porque está sempre replicando, está sempre... Na hora que o paciente vai lá no outro sistema, o dado dele já está lá. Não vamos tentar cadastrar ele de novo. Tá? Vamos lá. Bom, os benefícios estão lá. E os problemas, né? Problemas. Vai ter maior complexidade, com certeza. Não é tão simples manter um ambiente replicado. Tem que tomar cuidado. Por exemplo, se você está num sistema que está em desenvolvimento ainda, e você já coloca em produção no cliente, vai ter dor de cabeça. Por quê? Porque cada alteração que você faz na base, tem que replicar essa alteração para os outros bancos, tem que tomar cuidado com o que faz. Você não pode chegar, deletar tudo uma tabela lá, fazer aqueles create table, select de outra tabela, né? E cria uma tabela com 1 milhão de registros, ou altera, né? O programador fez uma besteira lá, o status de todos os clientes foram para cancelado, vamos dar um update para voltar tudo para ativo. Putz, você faz isso, dependendo da quantidade de servidores, pronto, matou a replicação. Tá? Vamos lá. Precisa de monitoramento, não é coisa que você deixa lá funcionando e esquece, né? Um banco de dados centralizado, se você pega um Firebird, por exemplo, que exige pouca atenção, Firebird você coloca lá no cliente e esquece, né? Não precisa ficar olhando para ele toda hora. Agora, se você vai usar a replicação, você tem que ficar monitorando, tem que, né, todo dia olhar para ver se está em ordem, toda semana, ou se não usar o mecanismo de aviso do replicador, de enviar e-mail, de avisar, né? Outro problema, precisa de gente mais experiente, precisa de gente mais qualificada para mexer na base. Tem muita dificuldade, às vezes o pessoal que mal conhece o banco de dados está tentando, às vezes, trabalhar com replicação, é complicado, né? Precisa de muito mais cuidado, muito mais experiência. Outra coisa, inconsistência temporária. Existe no tipo de replicação que eu vou explicar mais para frente, que chama-se assíncrona. Quando você atualiza um registro, uma linha de uma tabela num servidor, essa atualização pode demorar para ir para o outro servidor. Pode demorar 3 segundos, 5 segundos, pode demorar uma hora, um dia, né? E a sua aplicação tem que saber conviver com isso. Então aí tem que tomar cuidado da aplicação para poder trabalhar com essas inconsistências aí. Então, o tipo de replicação mais antigo aí que teve no passado é a síncrona, síncrona, né? Em inglês eager. Essa replicação ela faz o seguinte: se você vai atualizar uma linha numa tabela, num servidor, e se você tiver 5 servidores ligados, tudo com replicação síncrona, essa atualização vai ser feita simultaneamente em 5 servidores. E o esquema é assim, ou faz no 5, ou a transação é bem sucedida no 5, ou vai dar rollback em tudo. Tá? É o que a Oracle aí chama de two-phase commit, aí, quer dizer, ele faz commit em 2 fases, ele vai dando commit servidor a servidor, e depois um commit final da transação completada em todos os servidores. Garante a consistência total, né, das transações entre servidores,
Por quê? Porque ou acontece ou não acontece. Não tem como ficar um servidor diferente do outro. Só que em caso de queda de rede, o que acontece? Para tudo, né? Para tudo. Tem que estar todos funcionando. Aí se para tudo, você vai ter que ir lá tirar da replicação aquele servidor que parou e depois reconstruir, assim vai. Não pode ter nenhuma falha. Não precisa nem falar que é um alto custo, né? Por que alto custo? Porque, primeiro que não dá para fazer distribuição disso aí. Normalmente a replicação síncrona é em rede local, com uma rede dedicada entre os servidores, aí, rede de gigabits hoje em dia, né? Por quê? Porque senão você mata, né, o desempenho do teu banco de dados. Porque cada transação que vai gravar ou atualizar ali precisa atualizar em todos os servidores. Então tem um custo alto para manter, porque precisa de servidor potente, né, para todos aguentarem a atualização rapidamente, e um custo alto de rede. Baixa escalabilidade. Por quê? Numa replicação síncrona, cada servidor que você vai colocando é um overhead absurdo a mais no teu ambiente como um todo. Você vai salvar um cliente novo, você vai ter que, em vez de gravar em 5 servidores, num sexto, num sétimo, num oitavo. Vai chegar no 10º aí, vai virar uma carroça. Né? A aplicação vai ficar horrível. Bom, e para que ela é usada? Né? Quem que usa esse tipo de replicação? É a aplicação que necessita dos dados atualizados imediatamente. Não pode ter um delay qualquer entre as informações. Exemplo clássico que a gente tem é a aplicação bancária, né? Por exemplo, conta corrente de banco, né? E reservas aéreas, aí, para não ter aquele problema de se vender 2 assentos no avião. Né? Mas isso acontece, né? Você vê que isso aí acontece. É até regra de negócio das empresas aéreas. Vamos lá. Replicação assíncrona. Seria o contrário da síncrona. O que é assíncrona? A replicação mais lenta, mais em background, né? Tranquila, sem gastar muito recurso. Tá? Exemplos de uso. Comércio varejista em geral, fábricas. Né? Qualquer aplicação que não tenha aquele desespero de estar com o dado imediatamente atualizado em tudo. Tem a inconsistência temporária dos dados entre os servidores. Inconsistência é essa que é um delay normal. Você cadastrou um cliente num lugar, cadastrou um fornecedor numa fábrica, lá numa planta da fábrica, vai ter o delay para ele chegar na matriz, nas outras. É um delay aí normal, de, sei lá, você está usando um speed comum aí, 5 minutos, 10 minutos que leva, entendeu? Não vai causar nenhum transtorno aí, na maioria das aplicações. É resistente a quedas de rede. Por quê? Ele fica replicando quando tem rede. Quando não tem rede, ele vai lá, vai armazenando, vai formando um log de tudo que ele precisa replicar. Na hora que tem rede, ele vai tentando replicar. Para a rede de novo, ele continua fazendo log. Não vai perder transação nenhuma. Simplesmente ele vai esperar ter rede para poder replicar. Baixo custo. Por quê? Não precisa de rede forte, não precisa ter servidor caro, porque você vai ter uma distribuição de usuários por servidor melhor do que numa forma centralizada. Tem alta escalabilidade, você adiciona muitos servidores aí sem ter overhead nenhum na tua aplicação. Que a tua aplicação vai continuar atualizando um servidor só. É o processo do replicador que vai ficar em background levando esses dados para as outras máquinas. Uma outra classificação que tem. A primeira classificação é ser síncrono ou assíncrono. Uma outra é se ele é unidirecional ou bidirecional. Unidirecional é também chamado master slave. O que é isso? O master slave apenas só a base master que pode receber atualização. A base slave fica só para consulta mesmo, para acelerar a consulta. Usado muito em backup e balanceamento de carga. Bidirecional, essa que é que eu procuro estudar mais e melhorar, direcionar o produto para isso. O que é isso? É descentralização, é para usar para descentralização, aumenta o desempenho, aumenta a disponibilidade. Que todos os servidores podem receber atualização e trocam as informações entre eles. E aí tem várias combinações, né? A gente pode ter uma síncrono unidirecional, que é o backup, balanceamento de carga, muito usado em banco isso. Síncrona bidirecional,
aí é descentralização, mas aí é uma descentralização estranha, porque exige uma rede muito forte, né? Então, só empresa top mesmo, que tem uma condição de ter uma replicação síncrona bidirecional. Fiquei sabendo de uma empresa aí que estava montando um data center no México, parece, para atender a América Latina toda, que ia ter um ambiente lá, uns 10 servidores replicados dessa forma, síncrona bidirecional. E todos os sistemas do Brasil, América Latina, tudo iam usar esses servidores lá. Mas os servidores iam ficar tudo lá. Outro, assíncrona unidirecional. Para quê? Também para backup, né? Só que é um backup que vai ter uma perda aí, né? Algum tempo de perda. Por quê? Porque é assíncrono, não é em tempo real. Para balanceamento também. E para aplicação que permite inconsistência. E por último, a assíncrona bidirecional, que é onde a gente procura usar mais aí em comércio e indústria em geral, que permite ter atualização em vários servidores ao mesmo tempo. Depois, topologias, né? Quando você vai montar uma replicação, você pode ter assim, todo o servidor replicando para todos, ou você pode ter um servidor central, ou você pode fazer em cascata, coisa, também chamamos de hierárquica. Então, como que é essa daqui? Essa daqui é em rede, peer-to-peer. Cada servidor, isso aqui seria uma aplicação multimaster. Cada servidor, esse replicando para esse e para esse. Esse aqui para aquele, para aquele, para aquele. Quer dizer, todos têm ligação internet entre eles. Os tipos de aplicações. Está surgindo agora muito game que faz esse tipo de coisa. Empresas totalmente descentralizadas. Essa é a mais comum, estrela. O que é? Tem um servidor central, que é a figura da empresa matriz, né, e das filiais aqui em volta. Essa, com certeza, é a mais usada. E uma outra, para casos assim, onde tem muitos servidores, né, seria um caso, vamos supor, o governo vai montar uma replicação a nível, né, nacional, que você vai ter um servidor nacional, servidores estaduais, servidores municipais, e assim vai. Para que fazer isso, né? Por que não vai todo mundo direto para o servidor nacional? Para distribuir, para não ficar um gargalo de rede aqui no servidor nacional, para ter mais distribuição de carga. Aí vem a questão, qual replicação usar? Quer dizer, o que eu preciso, né? Cada aplicação tem uma necessidade. Então, eu vou usar assíncrono. Poxa, olha lá, custo-benefício é ruim mesmo. Interessante apenas para a aplicação que precisa mesmo, que não admite inconsistência temporal, que é banco. Eu diria que é só banco mesmo hoje que precisa disso aqui. Né? E assíncrono. Hoje, 99% dos replicadores aí no mercado trabalham dessa forma aqui, são replicadores assíncronos. Replicador síncrono normalmente é replicador nativo do banco. Até um tempo atrás era praticamente só o Oracle que tinha uma opção boa de síncrono mesmo para valor. Hoje tem, os bancos nativos têm isso. Mas os replicadores em geral estão apostando mais nesse negócio, nesse modelo aqui. Tem melhor custo-benefício, pode ser usado para backup, descentralização e balanceamento de carga. E aí, qual replicador usar, né? Como que vai fazer essa escolha? Também, temos os replicadores nativos dos bancos de dados. Quais são os cuidados, né? Alguns problemas que eles têm? Que a maioria usa recursos de baixo nível, faz como leitura de logs, de transação do banco de dados. Isso aqui acaba trazendo um problema de atualização de versão. Às vezes o banco de dados lança uma versão nova e você não pode migrar para a versão nova, por quê? Porque o replicador dele ainda não funciona na versão nova. Tá? Então ele fica muito amarrado mesmo a recurso de baixo nível. Agora, por causa dessa amarração, né, normalmente é a própria empresa que fez o banco de dados que fez o replicador, então tem um bom desempenho comparado relativamente com esses multiplataformas. Um outro problema que a gente vê é complexo de instalar, configurar, monitorar.
Tem muita empresa que procura a gente e usa SQL Server, usa Oracle. Por quê? Porque não consegue usar o produto do fabricante. É complexo demais. E esse problema aqui da caixa preta mesmo. Quando dá algum problema, você não sabe o que você pode fazer. Então, normalmente, quando dá problema em replicador nativo, você tem que fazer uma ressincronização total, inicial, tudo novamente. Porque você não sabe o que fazer. Não tem como interferir. E um outro problema é que cada banco implementa de forma completamente diferente, em particular. Tem banco que tem uma interface gráfica para ajudar, o outro não tem. Cada interface gráfica é diferente de uma da outra. Até a nomenclatura, né, as metáforas que eles usam são diferentes. Então você aprende a usar a replicação no Oracle, não vai saber fazer replicação no DB2. Por quê? Porque é tudo diferente. Bom, e os replicadores multiplataformas? A maioria procura não usar recursos de baixo nível dos bancos. Então, não fica lendo log do banco de dados, nada. A maioria implementa com trigger mesmo, algum mecanismo assim. Tá? Um mecanismo normal, usando SQL normal. O desempenho pode ser menor que os nativos. Se bem que tem muito nativo com desempenho ruim aí, né? Mas o desempenho aqui pode ser menor do que lá. Desempenho menor do que? De velocidade, tá? Mas às vezes não adianta, porque o funil mesmo, o gargalo mesmo, é a rede. Então, se você tem uma rede ruim, tanto faz, o desempenho vai ser igual dos dois. Tá? A não ser que você tenha rede local, lá, vai ter rede boa, com certeza o nativo vai ter um desempenho melhor do que o multiplataforma. E uma vantagem é que conhecimento adquirido com o replicador, se você gostar de usar o mesmo replicador, você pode usar ele em outros bancos de dados. Se sua empresa de software trabalha, vamos supor, com Firebird e com Oracle, na hora que você for trabalhar replicação Firebird, é um produto. Com Oracle é o mesmo produto. Provavelmente você pode usar o mesmo produto. Então, o teu conhecimento, o conhecimento que você levou para adquirir aí, que custou caro, você vai aproveitar em outros bancos também. Aqui um comparativo de uma situação. Agora daqui para frente eu já vou assumir que estamos falando de replicação assíncrona, tá? Porque síncrona realmente não estaria nem aqui fazendo a palestra para vocês, não tem muito o que falar. Agora, de assíncrona tem bastante comparação a fazer, bastante coisa a dizer. Então vamos comparar um ambiente, né? Eu coloquei lá, comparativo considerando situação de empresas com usuários de sistemas em mais de um local físico. Quer dizer, empresa que tenha filial aí, uma fábrica que tenha várias plantas, ou um comércio, sei lá, uma franquia. Vamos comparar. Base centralizada. A administração é mais simples, você tem um banco só. Base descentralizada, você vai ter uma administração mais complexa. Você alterou uma tabela aqui é fácil, né? Aqui, talvez você tenha que alterar em 100 bases de dados. Né? Aqui, alto custo. Alto custo do quê? De rede, principalmente, e de servidor também. Você vai precisar de um servidor. Se sua empresa tem 10 filiais, cada filial 100 usuários, você vai precisar de um servidor que aguente 1000 usuários aqui, né? No central. Sendo que, no caso de replicação, de aplicação descentralizada, você vai ter servidores pequenos lá em cada loja, com poucos usuários. Tá? O único custo aqui que seria maior aqui é o quê? É mão de obra mesmo. Tá? E aí que tem que escolher bem o replicador para ter menos custo de mão de obra. Bom, depois, você vai ter menor disponibilidade. Parou a rede, para tudo. Parou o servidor central, então é um desastre total. Né? Aquelas histórias de loja que o pessoal comenta, nossa, estava lá na semana do Natal e deu pau no servidor central, ficou 2 dias fora do ar, nossa, um desastre. Aqui, maior disponibilidade. No máximo, você vai ter uma loja fora do ar, aí você refaz o servidor dela rapidamente e leva para lá, tá? Então, isso aqui é tranquilo. Baixo desempenho. Você está lá com o servidorzão central, aí aquele usuário lá que nunca usa o sistema chega lá e solta aquele relatório dele que fica 2 horas lá processando, fazendo pronto. Você acabou com a máquina, né? E você diminui o desempenho de todos os usuários. Né? O usuário lá estava tentando
emitir uma nota fiscal e fica lento o sistema, porque tem um cara rodando uma query doida lá. Bom, e aqui alto desempenho, você vai ter vários servidores, então a coisa vai estar distribuída, você nunca vai ter uma situação absurda assim. Baixa escalabilidade, para aumentar o número de usuários, de coisas, às vezes você fica limitado para ter um hardware. Você já tem um super servidor lá, ele está no topo, lá não está aguentando mais. Aí a diretoria fala, vamos inaugurar uma nova loja, uma nova planta aí. Danou-se, né? Você vai ter que comprar um servidor novo. Tá? Aqui não, tem que abrir uma nova loja, para já, vamos lá e abre. Tem um cliente meu que ele abriu 2 lojas, né, 2 supermercados numa mesma semana. Tá? Por quê? É só colocar o servidorzinho rapidamente, um dia está pronto, coloca lá, está funcionando. Se dá uma pane, você para a empresa toda. Aqui não, falhas no banco não compromete a empresa toda. O que pode acontecer? No máximo, ficou sem rede um dia. Poxa, você ficou sem ter informação das filiais durante o dia. Mas voltou a rede, você já vai ter a replicação atuando e fazendo todas as consolidações lá no servidor central e pronto. Então, não para tudo. Bom, agora sim, vamos começar a falar das adaptações, né? Quer dizer, poxa, legal, gostei, né, Wagner, gostei do que você falou dos benefícios da replicação. Quero tentar usar, vou pegar meu sistema e ver se ele consegue trabalhar descentralizado. Então, o que a gente tem no modelo de dados primeiro? Falar só do modelo de dados. O que a gente tem que fazer no modelo de dados para funcionar a replicação assíncrona, independente da ferramenta, tá? Porque replicador assíncrono é um conceito muito comum, não tem muita variação de ciência assim, de um replicador para outro. São técnicas, né? Um usa uma técnica, o outro usa outra, são pequenas variações. Mas em geral, né? Primeira coisa, isso aqui, ó. Primeira coisa, condição básica. Já deveria estar assim com a aplicação, né? Mas tem que estar formalmente com chave primária estrangeira lá, para garantir a integridade, tá? Se você não tem isso, qualquer replicador, como é que funciona o replicador assíncrono? Ele fica tentando replicar, aí cai a rede. Deu um desastre lá e caiu a rede. Na hora que ele vai voltar para tentar replicar novamente, ele precisa contar com essas garantias do banco. Ele precisa contar o seguinte, ele falou, poxa, se eu tentar inserir 2 vezes o mesmo registro, vai me dar um erro. Eu sei o que aconteceu, onde eu parei, tá? Não posso não ter isso, porque senão ele vai ficar inserindo lá, vai dar publicidade, acaba interrupção de rede e assim por diante. Tá? Outro problema. Chave primária é formada por IDs, né? Por sequence, serial, aqueles campos que a gente põe uma autonumeração. Dá para usar isso? Dá. Eu até gosto. Eu, quando fazia sistema, usava bastante esse tipo de coisa. Mas o que você tem que fazer? Cada site, né, cada servidor, vai ter que usar uma faixa diferente de numeração. Se você tem um servidor, 3 servidores, vou dar um exemplo simples. Você vai numerar pedido, um numerador de pedido automático. O que vai ter que acontecer é que no servidor 1, você vai ter o pedido, vamos supor, 1001 a 1001 a 1999. O servidor 2, 2001 a 2999. O servidor 3, 3000 a 3999. Entendeu? Estou falando um número pequeno assim, mas seria um número maior aí. Você teria que previamente aí, estimar, poxa, eu quero que funcione nos próximos 5 anos sem eu mexer com nada. Quantos dígitos eu tenho que deixar nessa faixa de número aí? Bom, e se a faixa estourar? É um desastre? Não tem desastre nenhum. Você simplesmente dá uma nova faixa para aquele servidor lá e continua trabalhando. Por que precisa de faixa diferente? Por quê? Porque imagina assim, se você não tem faixa diferente, se todo mundo começa lá, todo o servidor de uma empresa começa no 1 pedido, na hora que você for replicar esses pedidos, vamos supor, por uma central, vai dar duplicidade, né? Vai dar uma encrenca. Tá? Então, de 2 uma. Ou você define faixas diferentes, ou faz a chave primária com... Cadê? Aqui, ó. Ou faz uma chave primária composta por um ID e mais um ID do local da filial, tá? Para não dar duplicidade.
O problema maior que tem na replicação assíncrona é justamente na inserção, tá? É na inserção que corre o risco de ter conflito aí, principalmente conflito de chave primária. Por quê? Porque como pode ter parada de rede, né? Fica um tempo parado, na hora que volta ele vai tentar sincronizar tudo e vai dar problema. Bom, e por que não tem problema se estourar a faixa? Porque aí você define uma outra faixa. Você definiu inicialmente que o servidor ia trabalhar da 1001 a 1999. Putz, estourou, acabou, chegou no 1999. Eu tenho 3 servidores, o que eu faço? Eu dou a faixa agora para ele de 4001 para cima. Não tem problema, porque os novos inserts vão começar a usar essa faixa. O que já está inserido da base não tem problema, não vai dar conflito. Conflito no insert. Bom, que mais? Agora um exemplo, né? Tem coisa que vai dar conflito mesmo. Por exemplo, a minha tabela de usuário, a chave primária é o login name, né? Legal essa chave, login name. Nem isso mais eu não uso, né? Eu vou definir uma tabela de usuário, hoje eu ponho ID, por quê? Porque o usuário, né, chega depois, vocês conhecem o usuário como é. Ah, não gostei do meu login name. Ele fica usando o sistema 6 meses lá. Aí depois ele fala, não gostei, quero mudar. Aí todo log que você tem, histórico, tudo danou-se, né? Bom, mas vamos supor que a tua aplicação tenha que ter uma situação dessa. Por exemplo, um login name, bom CPF num cadastro cliente, um CNPJ num cadastro pessoa física. E aí, né? Como que vai contornar isso? Isso aqui eu vou explicar para vocês depois, como que contornar esse tipo de conflito. Não é uma coisa simples, vocês vão ver que não é uma coisa simples contornar esse tipo de coisa. Vamos lá. Outra coisa, triggers totalizadores. Se você tem trigger totalizador, um exemplo clássico aí, uma contabilidade. Você tem lá o lançamento contábil, né? Que ele vai lá e você quer atualizar online, em tempo real, o teu plano de contas, o saldo das tuas contas. E não satisfeito em atualizar só o saldo da conta lá que a pessoa pôs, você quer fazer um negócio hierárquico mesmo, né? Subir, assim, fazer aquela trigger em cascata para ir atualizando o saldo até o nível 1 lá. É um começo. Bom, o que vai acontecer com esse tipo de trigger? O que vai acontecer é se, imagine que tem lançamento de contabilidade também nas filiais, né? Aqueles lançamentos automáticos. Você vendeu, você gera um lançamento contábil e tudo mais. Essas triggers vão ter que ficar num lugar só, normalmente na central. Você não vai poder deixar essa trigger rodando nas filiais. Você vai deixar essa trigger só na central. Por quê? Porque aí na hora que for replicado o lançamento, chegar o lançamento lá na central, é que a trigger vai fazer a totalização. Se você deixa essa totalização nas filiais, o que pode acontecer? Você tem 3 filiais lá, está atualizando esse saldo nas 3. O que vai acontecer é que na hora que ficar a rede, você não sabe as condições de rede, né? Você pode ter rede entre duas funcionando, a outra não. E aí você atualizou uma mesma conta. Você fez um lançamento numa das filiais. O saldo tinha ficado em 500. Aí numa outra você faz um outro lançamento, o saldo tinha ficado em 100. Né? Aí você vai atualizar isso para a tua matriz. Aí por problema, por coincidência de rede, a rede da de 100, que foi o último lançamento, está fora do ar. Né? Desculpa, a primeira está fora do ar. Aí o replicador vai replicar o teu saldo novo de 100, vai colocar lá na central 100. E depois vai vir o lançamento, a atualização de saldo dessa filial que ficou parada lá por rede. O que vai acontecer na tua central? Vai ficar com o saldo incorreto lá. Né? Em vez de ficar com 100, não, ficou com 500. Por quê? Porque teve variação no tempo aí. Você não pode garantir numa replicação assíncrona que as coisas vão ser atualizadas exatamente no tempo cronológico. Pode ter site que fica fora do ar e depois na hora que ele atualiza vem fora do tempo cronológico. Por isso que a trigger tem que ser só no servidor, num lugar só. Tá? Bom. Você pode até ter o saldo em todas as filiais. Você pode ter informação lá. Né? Você pode replicar, por exemplo, o seu saldo da matriz para todas as filiais. Você só não pode atualizar o saldo na filial. Bom. Esse é um exemplo, justamente o que eu estava falando.
eliminar a possibilidade de inconsistências causadas por ordem incorreta de atualizações. Tem que tomar muito cuidado com tabelas totalizadoras aí, de saldos, triggers e tudo mais. Tem que deixar só num lugar. Deixa a replicação trazer o registro das filiais, das coisas, e faça a atualização, a consolidação só na matriz, se for o caso. Bom, e agora na aplicação, né? O que a gente precisa ver a nível de aplicação? Primeira coisa, identificar quais são as transações críticas. Quais são as transações que mexem normalmente com saldos, né? Estoque, contabilidade, financeiro, o que mais? Inclusão em tabela com chave primária, que a chave é informada pelo usuário, né? Tá? Essa história do login name lá, né? Poxa, pode acontecer realmente. Você tem uma empresa aí com 100 filiais e a tua tabela de usuário é única para todo mundo. E a chave primária é login name. Aí chega um funcionário novo lá na filial, fala que o login name dele vai ser W Ramos. Aí olha a coincidência que tem que acontecer para dar problema também, né? Aí fica fora a rede dessa filial, fica fora, né? Ficou o dia inteiro fora. Aí chegou um outro funcionário novo numa outra filial também, chama um outro nome lá parecido, e ele também cria o login dele como W Ramos. Aí o que vai acontecer? Quando voltar toda a rede, vai replicar no central, vai dar pau, né? Vai ter 2 W Ramos lá. Tá? Mas você vê que é um negócio muitas vezes raro de acontecer. Então muitas vezes a pessoa deixa isso aqui, ó. Deixa a estatística resolver. Isso aí vai acontecer raramente, né? Que vai acontecer, vai, mas quando acontecer, você vai lá manualmente, vai lá no log do replicador, vê o que aconteceu, chama o DBA lá, manda ele resolver, muda o login de um e acabou. Tá? Mas tem casos que acontecem com frequência. A gente teve até um caso aqui da SIGS, né, sistemas, que falou, puxa, está dando problema lá, por quê? Porque o código do fornecedor era o usuário que dava o código do fornecedor. Então começou, às vezes, o usuário dar o mesmo código na filial, na matriz e tal, e aí dava pau, né? E era um código numérico, eu acho, então realmente tem uma possibilidade de dar esse pau aí. Qual foi a solução? Colocou lá o ID da filial junto com esse código, pronto, resolveu. Não vai ter mais como criar código igual. Um outro problema bastante comum, é comum e não é, depende da ferramenta que vocês usam. Eu já vi muita ferramenta que essas ferramentas de dataset, sabe, essas coisas. Eu tive um cliente uma vez que o dataset, lá, o componente que ele usava na aplicação, cada vez que ele ia alterar, até porque ele ia excluir e incluir, cada vez que ele ia inserir um item novo no pedido, o dataset deletava todos os itens da tabela e inseria tudo de novo. Então, ele ia fazer pedido de compra lá com 50, 60 itens, ele falava, nossa, fiz um pedido, tem 2.000 linhas aqui para replicar. Eu falei, não é possível, né? Aí vai ver, é isso. Tá? O que está acontecendo? A aplicação usando o banco de dados como memória auxiliar. O banco fica desse jeito, né? Fica aqui, tentando trabalhar. Tá? E vamos supor que isso aconteça. Poxa, aí não dá para usar a replicação? Dá para usar a replicação, só que aí você coloca filtros lá, a gente coloca alguns filtros para não replicar, tá? Ou faz até otimizações, tem jeito de otimizar o replicador, falar, quando você for replicar para o outro lado, antes, vê o que pode ser eliminado. Essa dupla, incluir, excluir, dá para você eliminar na hora de replicar. Você não fica replicando tudo, você replica só o estado final que ficou, né? Que seria a solução nesse caso aí. O cara fez um pedido de 50 itens, excluiu. No fim, você pega só o estado final e replica. Você não fica replicando operação por operação. Tá. E como que, para suportar o comportamento assíncrono numa transação crítica, né? Bom, o que a gente tem que fazer? Transação crítica com possibilidade de conflito devem ser isoladas e executadas em apenas um servidor. Transação crítica, onde tem conflito, não pode ser executada em mais de um servidor. Tem que ser só no lugar. Tá?
Então, um exemplo aqui. Posição de estoque, criação de logins, etc. Qual seria uma alternativa? Né? São duas possibilidades para tratar, sem nenhuma chance de dar problema. Primeiro, vamos supor que a criação de logins você faça ela centralizada. Se você tem uma rede razoável, você faz o seguinte: todo o seu sistema é descentralizado, mas a operação para criar usuário novo você centraliza. Aí você faz o cara entrar lá via web ou via terminal server, sei lá o que, e centraliza essa operação crítica, tá? Para não dar problema. Uma outra solução, trabalhar assincronamente. Cria-se uma transação de request. Isso é complexo, não vou explicar em detalhes. Mas qual é a ideia? Você, em vez de atualizar, né, já criar, inserir na base do seu login, você vai criar um request lá. Ah, eu quero inserir esse cara na base do usuário. Esse request é replicado para o servidor central. Aí o servidor central processa esse request através de uma trigger lá, por exemplo. Ah, recebi uma requisição para criar um login WRAMS. Aí a trigger vai lá na base central e tenta criar. Deu certo? Deu. Então ele pega esse request e fala, ó, deu certo, e a atualização volta para o servidor remoto, tá? Falando que deu certo. Aí pode ser consultado para saber se o request foi atendido ou não. Aí é uma coisa bem assíncrona mesmo, né? A sua aplicação teria que aceitar isso e o teu usuário também, né? Se for aquele usuário, não, eu quero o meu login agora, imediatamente. Então não dá para trabalhar assim. Agora, se é um negócio que dá para ele aguardar ali, se você tem rede boa, em 1 minuto, 2 minutos, você tem a resposta do negócio. Tá? Vamos lá. Agora um exemplo aqui, mais complexo. Deixa eu até descer aqui. Ver se eu consigo. Só um minuto. Essas apresentações estão sendo gravadas, acho que vai estar no site da Firebase depois, os slides com o áudio também, tá? Por isso que a gente está meio amarrado aqui nos fios aqui. Bom, vamos lá. Esse aqui é um exemplo de como resolver uma transação crítica num ambiente replicado aí, multimaster assíncrono, tá? Qual que é o exemplo aqui? Imagina uma loja comercial aí, estou usando o exemplo que eu tinha em mente, que é uma autopeças aí, por exemplo. Você tem uma autopeças numa cidade, tem 4, 5 lojas dessa autopeças na cidade. Aí chega lá ao cenário. Chega o cliente na loja 1 e quer comprar 3 unidades de CD player, tá? Podia querer comprar uma só também, e aí não tinha estoque na loja 1 e tinha só na loja 2. Mas vamos dar um exemplo mais complexo aqui. O cara quer comprar 3. Aí o que eu faço? O vendedor vai lá, consulta, né? Ele vê, poxa, olha a minha posição de estoque aqui. Esse aqui seria, deixa eu só explicar um pouquinho. Esse aqui seria o servidor da loja 1, a tabela de estoque no servidor da loja 1. Esse aqui é a tabela de estoque no servidor da loja 2. E notem que a tabela, apesar de estar no servidor da loja 1, ela tem informação do estoque da loja 2 também, tá? Todos os servidores têm informação do estoque de todas as lojas. O único detalhe é que só o servidor da própria loja vai atualizar o dado dela. Então, vamos supor, no servidor da loja 1, eu só atualizo a posição do estoque da loja 1. Quando for loja 2, só atualiza a posição do estoque da loja 2. Fazendo isso não dá conflito nenhum, não dá problema. Então, vamos ver como que seria isso. Aí nós temos uma outra tabela aqui que vai ser o item do pedido, tá? Que vai ser gravado pela aplicação. Olha lá, CD player, 3 quantidades e flag de P, pendente. Tá? E aqui uma tabela de reserva desses itens. Pô, tá aqui, ó, reservei um item na loja 1, tá? Reserva atendida, tá ok? A reserva atendida, o que significa? Significa que eu já dei baixa lá do saldo, tá disponível. E 2, na loja 2, reserva de 2 unidades está como pendente. Aí vamos entender o fluxo aqui. Como é que seria o fluxo correto que a tua aplicação devia fazer para não ter chance de dar problema de saldo aí. Primeira coisa, tá lá. O vendedor consulta a posição do estoque.
O vendedor consulta a posição de estoque e vê que tem uma unidade na loja e 2 unidades na loja 2. Bom, informa essa situação ao cliente e diz que ele precisa aguardar a confirmação. Fala lá para o cliente, eu tenho, só que tem um aqui, tem 2 que estão numa outra loja, vai demorar um pouco para trazer, você vai querer mesmo? Vai. Então ele fala, então dá só aguarda para eu ver se está disponível lá mesmo. Aí ele vai lá no sistema e registra o pedido, tá? Bom, registra o pedido, o item fica com flag pendente, esse aqui, flag pendente. Na loja 1, está fazendo isso tudo na loja 1. Bom, aí a trigger no item pedido, a trigger na loja 1, grava a reserva de uma unidade da loja 1 e 2 unidades para a loja 2, está aqui. A trigger, quando inseriu esse item aqui, foi lá e gravou esses 2 registros, tá? Bom, quarto passo, vai ter uma trigger na reserva também, na loja 1, que ao ver uma reserva para o item da própria loja, já vai dar baixa no saldo do estoque da loja 1 e flag da reserva vai estar atendido. Tá? Isso tudo no servidor da loja 1. Depois, a reserva é replicada para a loja 2, assim como o novo saldo do item da loja 1. Quando for, no que ele fez isso, roda um ciclo de replicação lá e essa reserva aqui vai lá para o servidor da loja 2. Tá? E vai também essa nova posição do estoque. Essa posição do estoque lá na loja 2 agora vai com 0 aqui. Tá? Bom, vamos lá. Depois. 6 ou 7? 6, então ó. Trigger de reserva lá na loja 2, vê que é reserva de item da própria loja e vai tentar fazer a mesma coisa. Vai dar baixa no saldo, né? E muda o flag reserva atendido. Se nesse meio tempo, durante a replicação, alguém fez uma reserva, um pedido para esse mesmo item lá, o que vai acontecer? Vai dar pau nessa trigger aqui, ele não vai fazer e vai retornar, vai mudar o status da reserva para, em vez de colocar A, vai colocar C. Falando, cancela porque não tem saldo. Tá? Bom, aí eu estou demonstrando aqui nesse fluxo só se der tudo certo. Vamos lá. Depois, essa atualização no flag de reserva, no servidor 2, é replicada de volta para a loja 1. Aí a trigger de reserva na loja 1 verifica a mudança no flag, verifica se tem outras reservas pendentes para o mesmo item de pedido. Se não tiver, já passa o flag do item de pedido para atendido, aquele flag lá. Ele vai lá e põe para atendido. Porque às vezes eu podia ter reservado 2 unidades numa outra loja, mais 3 numa outra, e assim vai, né? E ele tem que esperar estar todas as reservas atendidas para falar que o item está atendido. O vendedor, no fim, consulta o pedido até ver que todos os itens foram atendidos e finaliza a venda. Aí é a hora dele emitir nota, confirmar, pegar e tudo mais. Tá? Então, isso aqui, para que serve isso aqui? Para uma situação extrema aí, de conflito, aí, que você precisa dessa parte de estoque, de saldo, não pode dar nenhum conflito, né? Você quer fazer certinho como manda o figurino, para não ter a mínima chance de dar zebra. Então, é isso aqui que tem que ser feito. Tá? Então, tem que identificar no sistema, no software de vocês, esses tipos de coisa aqui que possa acontecer e tentar tratar dessa forma. Agora, é um jeito de trabalhar diferente, né? O vendedor tem que ficar enrolando o cliente lá até ter essa resposta. Agora, se a rede é boa, essa resposta pode vir em 1 minuto para ele. Agora, se a rede é ruim, vai demorar. Tem só uma pergunta lá. Vamos lá. Esse tratamento tem que ser feito dentro da aplicação ou consigo fazer isso dentro do mercado? Na aplicação. Isso que eu falei. Você tem replicadores que prometem isso, tá? Mas esquece, viu? A hora que eu tenho isso, tenho esse recurso, não funciona. No fim, vai acabar sobrando para o DBA mexer lá. Por que não dá certo o replicador? Porque você vê que é complexo a coisa, né? O tratamento todo, entendeu? Tem replicadores que eles vão colocar como se fosse serializar, sabe? Saber se teve mudança ou não. Aí ele vai implicar em ter mudança na tua estrutura de dados, tá? Dá para fazer por replicador sim, mas eu acho que vai dar mais trabalho até do que na tua aplicação. Não a replicação, desculpa. A replicação quem vai fazer é o replicador. Mas esse tratamento está preparado para essa situação assíncrona é a tua aplicação. Quem vai replicar para o outro lado, tá, e trazer de volta é o replicador, entendeu? É ele que vai levar os dados para lá e para cá.
Mas o cuidado da tua aplicação, você não pode dar resposta na hora ali para o cliente. Poxa, está feito. Não, não é assim. Você tem que esperar um feedback de que está tudo certo. É só isso, né? Esse tratamento é que você tem que dar. Se tiver uma lista de explica a carteira, Co- muitas vezes vai acontecer Não demora, porque, pensa bem, isso aí está acontecendo em vários servidores, tá? Não vai ter problema nenhum. A tua carga é ao contrário. Se você tivesse centralizado, você vai ter mais processamento do que isso daí. Isso daí está diluído. Você está diluindo a atualização em diversos servidores, tá? Você vai estar replicando o saldo. Vamos lá. Ó, pessoal, última pergunta. Depois no fim a gente vai voltar nesse slide, com certeza. Eu conheço. Tá. Ia perder a venda. Quem chegasse primeiro, quem tivesse a rede melhor, chegasse primeiro, ia conseguir dar baixa no saldo, entendeu? E atualizar. A outra venda ia ter que ser cancelada. Ia ter que falar, não tem. Isso acontece muito, não sei como está hoje, mas em parte de venda aérea era assim. A pessoa às vezes pegava todos os seus dados, ali todo contente, né, achando que deu certo, e a moça vira para você e fala, não tem mais. Tem uma vaga aqui no avião. Aí, enquanto ela está cadastrando seus dados, ela fala, não tem mais. Ela não pode bloquear, né, aquele assento lá para você. Então é assim, é a solução otimista que a gente fala, né? A gente, na maioria das vezes, não vai dar problema nem conflito. Deixa eu só... Tem que correr até um pouco, aí que a gente tem um pouquinho de folga aí, porque não tem outra palestra aqui. Mas a gente volta a discutir, a gente pergunta mais. Deixa eu só acelerar um pouquinho aqui para dar tempo de passar tudo para vocês. Bom, o case, eu quero contar um pouco do case de uso do Firebird e com o replicador da Object na SIG Systems. A SIG entrou em contato com a gente em 2007. Eu fiz uma apresentação lá para eles do produto. Eles me contaram a situação, né? E aí é que eu falei para vocês, também demorou, porque a SIG estava trabalhando no software, né? Até o cliente aceitar a solução e tudo mais, demorou um ano aí praticamente para a gente colocar em produção mesmo, tá? Hoje está lá funcionando desde janeiro. Então, vamos contar um pouco dessa história aí, como é que foi. Bom, então o RP da SIG, o que é? Desenvolvido em Delphi, tem lá gestão de vendas, estoque, contas a pagar, é um RP completo aí, hoje está mais voltado para a área industrial, né, parece. Mas a ideia é atender também um RP de uso geral. Tem um modelo de dados com 160 tabelas, usa o Firebird 2. Eu fiz uma entrevista com os sócios da SIG, né, por e-mail aí, até para colocar na apresentação. Selecionei algumas das respostas para mostrar aqui para vocês. Então, lá, o que levou a SIG a procurar uma solução de replicação, né? Quer dizer, por quê? Né? Eu estou curioso, o que é aqui? Então, eles têm um cliente em São Paulo, né? E que tem uma matriz em São Paulo e 2 plantas em Mogi das Cruzes. A planta de São Paulo necessita de todas as informações das filiais lá das plantas industriais. E a internet, a comunicação de rede entre os 3 é terrível, era muito ruim. Então não dava, ele tentou usar centralizado, mas não deu certo. Então ele tinha duas chances, ou fazia o cliente colocar uma rede cara lá, né? Ou ele ia acabar perdendo o cliente, se ele não fosse para replicação. Aí ele viu que com replicação dava para resolver, com custo baixo tudo, e partiu para fazer. Vamos lá. Bom, quais modificações, né? Quais modificações na base de dados foram necessárias para usar o replicador? Basicamente, né, a primeira coisa foi a parte de PKs, FKs e ajustes. O replicador ele acaba usando o dicionário de dados do banco de dados para fazer algumas operações. Então, apesar dele ter muitas tabelas com chave única lá, tudo, o replicador vai em cima da definição formal de chaves primárias e chaves estrangeiras. Então, por isso que faz. Isso não é só o replicador do Object. Muito replicador trabalha assim. Tá?
para evitar na hora de você instalar o replicador, você tem que ficar falando tudo. Então ele vai lá no dicionário de dados e vê, essa é a chave primária, essa é a chave estrangeira, e assim vai. Bom, e na aplicação? O que ele mexeu na aplicação para poder usar? Aí já foi pequenas mudanças mesmo, né? A parte da numeração automática, teve que mexer. Praticamente numeração automática mesmo. Perguntei se o sistema já estava pronto, né, quando conheceu o replicador. Já estava pronto. E aí até ele comenta, né, que hoje, se ele fosse fazer um sistema novo, já teria mais cuidados, né, em relação ao modelo de dados, para já ficar pronto para poder replicar. O número de usuários que ele tem lá no sistema, né? Não é muito usuário, né? São 18 usuários na matriz, 11 na filial 1, 7 na filial 2. Os dados mais replicados são a parte de cadastro, clientes, fornecedores, produtos, lista de preços, assim vai. A parte de movimentos, pedidos de compras e vendas, requisições de materiais, recebimento de mercadoria, expedição. Uma coisa que eu recomendo também quando vai trabalhar com replicação é evitar ficar replicando tudo para tudo. Que o mais fácil é isso, replica tudo aí, não vou nem perder tempo pensando. Não é bom porque você tem a limitação de rede. Se você manda replicar tudo para tudo, né, você vai estar gastando a sua rede com isso. Tem muita coisa que não precisa replicar, ou replica só no sentido, né? Requisição de material, poxa, eu vou replicar só no sentido filial para matriz. Para que eu vou mandar da matriz para filial? Esse tipo de coisa, esse tipo de detalhe. A topologia. É a estrela lá, né? Tem matriz e duas filiais, então a matriz é o unificador aí, e foi implantado em janeiro de 2008. Aí eu perguntei, com a descentralização, teve aumento de problemas para o cliente final, né? A parte da complexidade lá, tá vendo? Teve mais chamada de suporte. O aumento de trabalho compensa, né? Então vamos lá, o que ele responde? Com a implantação do replicador, ele teve que criar algumas ferramentas de monitoramento, né, que ele não tinha antes. O que é feito? Então ele faz alguns relatórios de resumo para conferir se está tudo em ordem e se tiver divergência, o suporte é acionado. Qual que é a divergência? Na maioria das vezes é rede. A rede ficou parada há muito tempo, então não bate, né? Os totais da matriz não está batendo com a filial ainda. Aí se você olhar no dia seguinte, talvez já esteja em ordem, entendeu? Mas de toda forma tem que ser chamado de suporte, né? Tem que ver o que está acontecendo. Às vezes o replicador é bom até porque ele fica lá monitorando a rede. Parou a rede, já sabe que já tem alguém lá chamando o suporte. Outra coisa, é fazer o monitoramento dos logs do replicador. Tem que olhar, não pode deixar lá o Deus dará lá, achar que está tudo em ordem, tem que ficar olhando. Por quê? Porque, por exemplo, no caso da SIGS, passou um tempo lá trabalhando o replicador e só recentemente é que a gente começou a ver o conflito de chave primária no cadastro fornecedor lá, que era um código que o usuário gerava. Ficou meses trabalhando sem acontecer isso, só que agora começou a acontecer. Então, aí, poxa, já viu, já arrumou, teve que mexer na aplicação. Tá? Mas isso só foi possível, que jeito? Olhando o log do replicador. Bom, e por fim é o que ele fala, né? Mesmo com esse trabalho adicional, ainda é muito vantajoso o uso do replicador. Com a correta estruturação da base, os índices de anomalia são quase zero aí. Vamos lá. O replicador da Object tem esse nome, Object MMRS, Multi-Master Replication Server. Ele foi feito com o objetivo mesmo de mercado externo, tá? A gente está trabalhando nisso para poder colocar ele no mercado externo. Ele é assíncrono e bidirecional, compatível com Firebird 1.5 e 2. Pode replicar dados de Firebird para outros, isso é um diferencial já. Você pode replicar dados de Firebird para outros bancos, tá? Para Post, MySQL, Oracle, assim vai. Ele é free para replicar entre dois servidores, esqueci de colocar aqui, servidores de banco de dados open source. Então, no caso do Firebird, MySQL, Postgres, para replicar entre dois é free, pode usar à vontade. Tem download disponível lá no site e o suporte técnico é gratuito para teste. A instalação é complicada por problema de documentação. A documentação é muito genérica, ela é para todos os bancos, então todo mundo tem dificuldade, é normal. E o que eu
que a gente procura fazer, na hora que vai instalar, combina com a pessoa e via MSN, aí o Skype vai dando suporte no passo a passo ali para fazer. Estamos trabalhando para melhorar, né, a documentação. Não tem interface gráfica, não é um software ainda com interface gráfica, isso também é um problema. Mas é que a dificuldade maior não está ali na interface gráfica do moleque. É um choque, né, a primeira vez, a pessoa vai mexer, puxa, não tem interface, como é que eu vou fazer? Né? Tudo via SQL, via configuração de properties, esse tipo de coisa. Mas dá para fazer, aprendeu a fazer, pronto. Sugestões aí de modo geral, para quem vai usar aí replicação, tá? Primeiro, não tem que usar replicação se seu modelo de dados não está em ordem lá, se não está a chave primária definida, chave estrangeira, porque você vai ter dor de cabeça, não tem dúvida disso, tá? Outra coisa, procura estudar o que precisa ser replicado para cada servidor. É aquele negócio, não fica replicando tudo para tudo, né? Olha direitinho o que precisa replicar de um para o outro, faz um estudo detalhado disso aqui. Não existe ainda, está até sendo feita uma tese aqui de mestrado na Unicamp para isso aqui, ó. Não existe ainda uma forma de avaliar qual a banda de rede necessária para o volume de dados que você quer replicar. Tem que testar, não tem jeito. Não dá para te dizer. Às vezes a pessoa fala assim para mim, puxa, eu quero colocar replicação. Que rede que eu preciso? Não dá para falar. Tem que falar para ele, você vai ter que instalar, deixar testando e ver se a rede comporta ou não. Não tem jeito. Não existe mágica. Resolução automática de conflitos anunciada por alguns replicadores não resolve. Projete sua aplicação para evitar conflitos. Isso aqui para mim é o mais importante. A Oracle tem lá no replicador dela 3 formas de tratar conflitos. Tem um replicador open source, o italiano lá, da Fodil, que tem umas 10 formas de tratar conflito. Bom, a melhor forma de tratar conflito, gente, é você projetar a sua aplicação para não ter conflito. Tá? Não adianta. Se você deixar o replicador resolver, você vai ter tanta complexidade, para ver até um pouco da resposta dele. Você vai ter complexidade também para configurar isso no replicador. Se você faz a sua aplicação para evitar conflito, a sua aplicação fica pronta. Amanhã, se você quer mudar de replicador, aquele replicador não está legal para você, você muda. Você não tem que mexer em mais nada. A sua aplicação está... acho que deviam criar uma certificação, assim, aplicação 100% replicável, assincronamente, tá? Porque realmente depende da aplicação. Outro, não compra a solução de replicação que você não possa testar bem antes. Tá? Por quê? Porque às vezes não é que o software é ruim, é que ele não é adequado para o que você quer. Tá? Depende muito do casamento da aplicação com o software replicador. Aí, tá? Eu tive um projeto que a empresa quis, a Cesita lá, de aço. Eles quiseram, era um software complexo, eles queriam ter controle do replicador. A aplicação deles era em Java, então eu criei uma série de interfaces para eles interagirem com o replicador. Tá? Eles criaram um painel de controle lá sofisticado para poder trabalhar. Então é legal realmente você ter condição de testar bem e ver se é adequado. E, por fim, né, a complexidade na administração do ambiente replicado é recompensada pela satisfação dos usuários, pelo alto desempenho e alta disponibilidade. Sem sombra de dúvida, tá? No começo, eu tive, por causa das experiências ruins que eu tive de replicação, eu ficava muito em dúvida. Eu falei, nossa, mas tanto problema, né? Mas, gente, olha, quando uma rede de supermercados aí que eu peguei, eles estavam com 12 lojas, né? E era tudo centralizado. Meu Deus, na hora que instalou essa replicação, instalei e começou a dar um monte de problema, porque eles não tiveram tempo de mudar a aplicação, a base de dados deles era muito bagunçada, até hoje tem muita tabela ainda sem chave primária, então dá dor de cabeça. Mas assim, o usuário, depois de uma semana que estava trabalhando com a aplicação, não queria nem sonhar em ouvir falar de voltar a trabalhar centralizado, com todos os problemas que possa ter a aplicação. Tá? De demorar para ir, de dar erro, de ter que olhar no log, de ter às vezes que mexer no banco. Não, vale a pena. Tá? Para o usuário final, vale a pena.
Ah, legal. Beleza. Pessoal, nós estamos correndo aí, mas deixa eu só dar um aviso aqui pro pessoal aí que está saindo. Ó, a Active Delphi está com uma promoção aí, que quem assinar a revista aí, fizer assinatura anual, vai estar ganhando as edições anteriores aí, tá? Quem quiser, dá uma procurada lá no Active Delphi. Pessoal, quem quiser discutir aí um pouco, tiver dúvida, quiser compartilhar a experiência, vamos lá. Tá. Ah, tá. Entendi. Então, aí você eliminou o conflito colocando uma coisa aleatória lá para poder dar uma chave única. Não, é aconselhável, sim, muito bom, muito bom. Quem puder, tem bancos de dados que tem até aquele negócio que chama UUID, né? Unique Universal Identifier. Aquilo lá, quem puder usar, ótimo. Mas, por exemplo, no caso do UUID, ele gera uma tralha lá de 32 bytes, entendeu? Putz, aí você vai ficar com... né? Aí é melhor do jeito que você fez mesmo. Cria uma coisa assim, um ID, né? Um ID para cada loja, concatena na chave, às vezes sem até o usuário saber. Tá. Legal. Tá. Então, resolvi. Vai lá. Com trigger, baseado em trigger. Então, o que ele faz? Quando você instala o replicador, ele vai gerar uma trigger para cada tabela. Essa trigger, ela é bastante inteligente no sentido dela ver a nível de coluna as alterações. Você tem uma tabela lá com 50 colunas, você alterou só 2, a trigger vai fazer um log certinho só das colunas que foram alteradas. Isso é importante também para diminuir conflito, porque às vezes você, replicando o update todo da tabela, você mata, né, outras mudanças. Isso, exatamente. A trigger só serve para fazer o log lá. Aí eu tenho um engine lá que fica rodando, continuamente pegando esse log e mandando para os outros. É em Java, então funciona em Unix, Linux. Essa conexão que você falou, por exemplo, das suas vagas, essa conexão de internet. Essa conexão que você faz no circuito distinto, você trafega um arquivo e lá você interpreta ele ou você grava direto na base? Essa é uma pergunta ótima. Tem um cliente querendo isso. É assim, eu faço a conexão direto, tá? Conexão com o banco. Eu sei que, estou até falando para você que está sendo feita uma tese lá, está em andamento, justamente para avaliar, para fazer benchmark de replicadores, tá? Por quê? Porque você tem duas abordagens mesmo. Ou você conecta via TCP/IP, abre um socket lá no banco de dados e faz, ou você zipa um arquivo e manda, né, o arquivo e processa lá do outro lado, tá? Dependendo da situação, um jeito vai ser mais rápido que o outro. Não dá para falar assim, assim vai ser melhor. Speed, então, isso é estranho. Às vezes uma outra pergunta que o pessoal fala, quantas transações dá para fazer por minuto que o replicador faz? Eu tenho caso de 300 por minuto até 15 mil por minuto. Depende do que? Da rede dos servidores envolvidos. É muita variável envolvida, né? Você tem a variável da qualidade do replicador, a variável de rede e a variável de servidor. É complexo. Isso, exatamente. Isso. Vai fazer uma conexão direta com o banco lá. Exato. Essa porta tem que estar aberta lá. Exato. Então, o problema disso pode gerar um problema. Sim. Exato. Você não implementa, então, para receber a conexão, o próprio servidor em Java para receber esse
Sim, então, é uma questão. Sim, é uma questão assim, muita gente está levantando. Agora, o que a gente faz assim, se a empresa tem essa preocupação com segurança, é que se você pegar a empresa grande, ela vai fazer VPN. Ela não vai deixar trafegar aberto, entendeu? Então ela vai pôr a segurança dela numa outra camada. Dificilmente ele vai confiar. Porque a empresa grande duvida de tudo, né? A empresa vai comprar um replicador da Object e acreditar que o replicador da Object implementa corretamente a segurança? Não vai. Ele vai colocar uma VPN. Com certeza. Mas também a gente está implementando essa modo de transmitir arquivos, porque tem banco de dados igual o Postgres. O Postgres já no próprio driver dele você faz via SSL, né? Você conecta lá no banco, tudo criptografado, na própria conexão do banco. Aí, né, fica tranquilo. Eu tenho usado dois servidores, Linux com Túnel, com ID Replicator. Tá. Está funcionando legal, mas sinceramente, será que a tua é melhor que o Replicator? Como é que é? Então, não sei. Não sei. Não dá para falar. Eu não tenho como falar. Eu estou dando toda. Não, é uma boa ferramenta, com certeza. Tá. Tá. O que a gente fez para resolver isso aí? A gente serializou, tá? Então, a gente tem... lembra que eu falei que o log é feito por trigger, né? Essa trigger, ela serializa todas as operações. Então, tem até um gargalo aí, né? Eu serializo. Então, eu gero um ID crescente sempre. E aí eu sei que vai tudo na ordem, entendeu? Porque isso aí acontece mesmo. Depois que, né, tá tudo no brejo lá, tudo atolado, é que ele fala assim, acho que tá com um probleminha aqui. Aí você vai lá ver, tem, nossa, 1 milhão de transações lá para replicar. Acontece. O que eu... E-mail, o que eu fiz no software do Object foi e-mail, tá? A gente manda e-mail. Tem gente que faz isso. Em alguns casos que eu tive, que nem na Cesita, era chão de fábrica. Eles não confiavam, né? Eu falei, não, é só monitorar o log do replicador. Não. Então eles criaram isso, entendeu? Eles ficaram fazendo... eu acho que... Eduardo, você fez isso também na SIGS, não fez? Então, precisa fazer um checksum aí. Não é. A maior dificuldade, o pessoal me pergunta isso, né? A Embrapa pediu para eu transformar em código aberto, dizendo apoio e tudo, mas é difícil. Aqui no Brasil, eu não sei quem que consegue sobreviver fazendo código aberto aqui no Brasil. Acho que não tem condição. Não sei. Lá fora o pessoal vende consultoria, vende curso, vende livro. Aqui no Brasil não funciona esse modelo. Então não mas é customizado, tá? O que eu fiz? O software, ele é free, né, para 2 servidores, e ele é customizado, entendeu? Então dá para você, ele tem uma interface para você trabalhar com ele e você customiza, para fazer bastante coisa. Normalmente eu oriento, até incentivo as empresas de software a fazer um painel de controle delas lá, integrado no sistema. O sistema não tem lá cadastro usuário, administração do sistema, as telinhas de administração, faz uma telinha lá para administrar a replicação. É o ideal. Todo mundo que eu estou resolvendo dessa forma. Por isso que não tem interface gráfica até hoje. Tá.
aquele cara que as pessoas funcionam. Coisa que eu pegava do banco, usava o software do outro, gravava uma filha, depois que ele executava a lei. Então, se esse banco morresse, o cara estava melhor do que ele. Tá. E a gente fez ele lá, falava sempre assim, quando caísse, ele executava de novo até as últimas, voltando as últimas peloradas. E na ordem, o banco voltaria a mesma coisa. Então, se, por exemplo, ele deu um STR depois do bem para o garante, essa sequência de comandos STR, no nosso caso, de muito salvo, coisa assim, funcionava, né? Mas na prática, isso pode funcionar no caso do alguém? Pode sim. O controle maior que você tem que ter na replicação é assim, você não pode perder nada, né? Caiu a rede, você às vezes cai a rede de uma forma. Por que eu conecto via TCP/IP no banco e faço transição lá? Porque aí eu tenho certeza que foi feito. Uma coisa que a gente fez é você uma aplicação de upgrade incremental. Uma vez com esse mais dois. Não dá certo. Né? Não entendi, desculpa. Não. Olha, qualquer redezinha porcaria, um speed home faz replicação mesmo. Tem um caso de um pessoal que está assim, eles têm um servidor na cidade, lá em Dracena, um servidor local, e um outro no data center na local web. Eles fizeram como um backup online, tá? Como não tem gente lá em Dracena para ficar tirando backup, eles contrataram com essa finalidade. Poxa, e é um speed home lá, ruim, para toda hora. É esse que dá o pior desempenho, o pior índice de todos, 300 operações por minuto que ele faz. Rede ruim, barato. E é bastante, um monte de teleoperador lá cadastrando coisa, cadastrando endereço, consultando, funciona tranquilo. Não precisa não. Tá. Vai ser o cliente que pegar na nova data. Tá. Por qualquer razão, não vou entrar no mérito, Tá. o mesmo cliente Vai na outra. ao mesmo tempo, agora que acreditar, canal, vai no cadastro na outra loja. Isso. Realiza uma compra, tem sua local, realiza uma compra, tem sua local. Isso. Tem uma operação registrada, o cliente registrar ou venda registrada na loja A, o mesmo cliente. Venda registrada, isso. Porém, eu não posso garantir que os dados cadastrados Sejam iguais, né? o próprio cliente sejam iguais. Voltou a cliente. Como provedor. Vai acontecer. Vai dar pau. Então, vai dar pau. O que vai acontecer? Vai ficar no log do replicador. Ele não vai conseguir replicar. Por isso que é importante a chave primária definida, a chave estrangeira definida. Na hora que ele tentar replicar, vai dar pau e ele não vai replicar nada. Toda venda. Não, num dos dois. Aí não tem problema. Isso, que nem ele está falando. Se o CPF não for a chave primária, não vai dar problema, mas vai ficar dois, né? Aí tem que alguém intervir nesse caso. É melhor, eu diria até que é melhor, não sei o que é. É que assim, é difícil, é raro. Isso aí acontece. Não vou falar que não acontece. Acontece, mas. No caso que ele citou desse CPF, isso é certo por lucro, esse CPF é um índice ruim. Então, melhor nesse caso, eu crio ou como chave primária ou crio um índice único. Por quê? Eu quero que dê pau mesmo, que aí eu vou tratar. Exatamente. Então, vai aparecer no log do replicador. Aí quem que vai ter que arrumar? Vai ter que ser um DBA, não tem jeito. Vai ter que olhar lá e arrumar. Né? Tá? Não. Aí, o que acontece? Toda a linha... Não, ele não para. Uma vez me falaram isso, tá? Tem replicador que quando dá um errinho, ele para totalmente. Porque ele acha assim, putz, se eu continuar, vai virar uma lama o banco de dados. Não vira se você tiver chaves primárias, chaves estrangeiras, tudo certinho definido. Porque aí eu continuo replicando as outras coisas e toda a linhagem de registro que é relacionada com esse CPF que está dando pau, ela fica travada, fica parada lá. Aí vai lá um DBA, arruma, que jeito que ele vai arrumar? Ele vai tirar um insert, aí vai conseguir replicar de um sentido para o outro, aí ele vai lá e arruma na mão, entendeu? E aí pronto. Tá?
Agora é raro, dá para deixar para o DBA resolver. Só que tem que ficar olhando o log, por quê? Senão acontece como ele falou, fica lá um mês, aí na hora que vai ver tem aquele mundaréu de coisa para arrumar, né? Não dá, né? E monitoramento simples, assim, de pegar as transações críticas, fazer um select em cada base, painelzão de controle é legal. Sempre se confere do dia anterior, né? Não vai querer conferir no instante porque nunca vai bater, né? Mas de um dia anterior é interessante. Isso aí.